Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros podcast. Hoje tem um conterrâneo aqui que adotou a cidade como cidade dele e vai ser um papo incrível. José Eduardo Leonel. Para os próximos é Zé. Então a gente vai chamar ele de Zé aqui. Olha, ele é escritor desse livro aqui, ó. A gente vai falar muito dele hoje, Escravos da Insensatez. Escritor, palestrante e doutor em Direito. Eu fico pensando que, cara, para ser advogado já é difícil. Imagina doutor, deve ter estudado muito, deve ser um baita estudioso. Zé, queria agradecer sua presença. Eu vou chamar de Zé, tá? Mas é assim que eu quero, por favor. Então, tá bom. José é muito formal, não consigo. Muito formal. Eu adoro ser chamado de Zé, rapaz. Eu acho que José é um nome abençoado, rapaz. Por isso. Porque ela permite a proximidade com as pessoas. Né? Eu gosto muito. Então eu queria te agradecer a presença aqui. A gente tá gravando num sábado de carnaval. Só por isso você tem que dar um like aí no episódio, curtir e compartilhar esse episódio. Estamos aqui pensando na audiência, entregando aí para vocês, tá? Obrigado de novo. É um prazer ter você aqui. Quero conhecer tudo desse livro aqui. A Dani Sakugawa, que fez a ponte aqui entre a gente, falou que tem história boa para contar. Prazer, Adilson, te conhecer e agradecer também esse momento que você propiciou, né, da gente contar um pouco da gente, da obra. É muito especial isso. No sábado de carnaval, como você colocou bem, né? Eu adorei, estou muito feliz de estar aqui. E vamos embora, vamos tratar de tudo aí. Vamos embora. Então, Zé, conta um pouquinho ali de sua infância, a parte ali da faculdade, como que foi o seu começo ali. Desde quando você se lembra, você conhece como gente, né? Aquele começo ali. Conta um pouquinho desse começo, para depois a gente chegar hoje no livro e tudo que você tem feito. Adilson, isso aí tem muito a ver com... A gente acaba até misturando as coisas. Tá. Porque o livro, ele foi feito com base em histórias que minha avó contava. Minha avó é uma professora de história muito conhecida em Lorena. Tá bom. Vale Paraíba, do lado de Aparecida do Norte, né? Tá bom. Eu sou de Lorena. Tá. Meus pais são de Lorena, né? E ela contava essas histórias para mim. Eu ficava às tardes lá, muitas tardes, ouvindo ela contar. Tá. E são histórias que eu acho muito boas, porque várias delas se querem em livros, alguns detalhes, pelo menos, não se encontram. Algumas nem no Google. Eu procurei histórias sobre o Aldo Acro aí, tá. Porque uma vez um amigo meu me desafiou, falou, olha, tudo tá no Google. Tudo tá no Google. Né? Tudo tá no Google. Eu tenho essa crença também. E eu falei, eu desafiei, eu ganhei. Porque eu mostrei uma história que tá aí e que não está no Google. E antes de vir para cá, eu conferi, então não está no Google. Não está no Google. Então vai ser bom isso, né? Vai ser bom aqui. Então, o que acontece? São histórias que ela contava e ela é uma professora de história muito conhecida até hoje. Acho que nós estamos na última geração das pessoas que foram alunos dela. Tá. Mas se você perguntar, todo mundo lembra muito dela. Ela era uma pessoa muito marcante, uma personalidade marcante. Então, a minha infância se confunde com isso. Primeiro foi aquela infância à moda antiga, né? De ficar na rua. Uma cidade maravilhosa, Lorena, na minha infância. Porque, final dos anos 70, começo dos anos 80, corrida, enfim, uma infância como não se faz mais hoje. Não se faz mais. Eu estava falando outro dia com um amigo meu, que na minha época o meu avô fez um carrinho de rolemã para mim. Rolemã, nossa. Hoje em dia tem muito de rolemã. Sabe o que é isso? Um amigo meu, a gente fez um carrinho de rolemã, só pegando o gancho. A gente se divertiu a tarde toda, serramos para fazer carrinho de rolemã, era uma tábua imensa. Aí ele deu de presente pra gente. Depois deu o maior galho, ele tinha roubado de um terreno lá. A gente não sabia, entendi, entendeu? Essas coisas acontecem, mas enfim. E aí o homem queria que ele devolvesse, falando, nós já tínhamos serrado tudo, transformado em 4, 5 carrinhos. Já era um carrinho. Enfim. Mas enfim, então minha infância tem muito a ver com isso, né? Com essas histórias. Hoje a gente está voltando a ouvir falar sobre mentorias, né? Sim. A pessoa tem mentores, ou até... não só mentores online, mas também mentores mesmo, fixos, né, presenciais. Sim. Você veja que isso não é novidade na humanidade. A gente pega o século XIX, isso era muito comum nas famílias mais ricas. Tá. No romance Os Maias, do Eça de Queiroz, por exemplo, o filho do velho Maia, ele tinha, o neto, na verdade, do velho Maia, tinha um preceptor, que era inglês. Teve a minissérie com o Valmor Chagas, com o Fábio Assunção, e o Fábio Assunção tinha um mentor. Né? Era muito comum isso. E agora isso está voltando. Sim. Agora, nessa época, anos 70, houve um século inteiro, um gap, que ninguém tinha mentor. O mentor é uma coisa, uma facilidade, é muito bom. Porque é uma pessoa que fica o dia todo
imbuído do afã de te mostrar as coisas, de fazer você conhecer da sua educação. A educação não se restringe a 4 horas no dia, não. Ele fica o tempo todo atrás de você. Tá. Então, numa época em que ninguém tinha mentoria, eu tinha uma mentora. Né? Então, apesar de eu estar lá numa cidade, eu não sei quantos habitantes Lorena tinha naquela época, talvez 50 mil, eu tinha uma educação de primeiro mundo, eu te garanto isso. Tá bom. Porque minha avó, inclusive, tinha uma lista de livros que ela me passou de literatura. São 20 livros, até os 20 anos. Você leu todos? Li todos, li todos. Eu quero essa lista. O Irmãos Karamazov, te passo, eu tenho. Tá bom. Irmãos Karamazov é um deles. Tá. Guerra e Paz é outro. Ana Karenina, Crime e Castigo. Tá bom. Todos SUS, né? Tá. E aí por aí vai. São outros também. E ela me passou essa lista. Mas aí, quando eu conto da lista, às vezes as pessoas ficam pensando assim, nossa, deve ser uma coisa ditatorial. Não, mas o jeito que ela fazia a coisa é que eu não consigo fazer exatamente do jeito que ela fazia. Tá. Mas ela fazia isso com um jeitinho. E eu ia comentar com ela. Eu falava, olha, tá cansativo isso aqui. Aí ela chegava lá, dava uma resumida nos 2 capítulos, falava, agora lê de novo, vai. Ela ficava assim, né? Tá. Assim, né? Ela te apoiando ali no ensino. Ali. Aí é outra coisa, né? É outra coisa. Madame Bovary é chato. Não, vou te explicar por que o livro é assim. Porque Flaubert deu uma espécie de modelo de como se escrever o livro. Isso é um modelo, é uma estética perfeita. Ela falava. Eu falava, vou ler de novo, agora eu tenho outros olhos para ler. Normalmente um processo que ocorre a cada 15 anos. Ela se lava tudo isso aí numa tarde. Entendi. Entendeu? Esse processo acontece. Você vai gostar de Madame Bovary daqui a 15 anos quando você perceber o projeto do Flaubert, do Gustave Flaubert. Mas ela matava tudo isso aí numa tarde. Né? Tá. E eu ia com as minhas 2 avós, minha avó muito querida mesmo, a minha outra avó Olinda, a quem eu dei o nome da minha filha, inclusive. Tá. E íamos com as 2 avós, todo domingo na missa eu lia alguma coisa. Né? E, quer dizer, até treinar para falar em público, sem eu perceber, eu estava já estava sendo treinado. Tá. Então isso aí foi muito bom. Eu adoro aprender, adoro. Então é uma coisa que até hoje me dá muito prazer. Tá. E a literatura, lógico, ficou uma paixão, né? A literatura, a história, mas a literatura mesmo, né? Tá. Então, eu estava até comentando com você, antes da gente chegar aqui no estúdio. Até eu cometi um erro, né? Um erro, mas é um erro que muita gente comete. Tá. Por quê? Se diz o quê? Que você deve, antes de começar a escrever, você tem que ler muito. Sim, é fato. Mas para ser um escritor, você tem que escrever. Parece meio óbvio, né? Óbvio. Mas o óbvio só é óbvio depois que você fala. Total. Né? Até então, não é óbvio. Tá. Até os 40 anos, eu achava que o fato de ter lido, sei lá, 2 livros por semana, a vida toda, me dava um fundo. Um passaporte, né? Um passaporte para escrever. Tá. Quando eu fui escrever, um horror. Não, eu não sou de fazer fita, tava horrível mesmo. Tava ruim. E aí eu tô tentando melhorar, né? Tá. Tô tentando melhorar. Eu escrevo todo dia. Todo dia. Todo dia, sábado. Você escreve mesmo ou você... Então, eu comecei digitando. Tá. Mas olha o que aconteceu. Um dia eu tava no dentista, aí o Rogerinho deu pra. E aí tava lá e de repente teve um atraso, alguma coisa lá, e eu pedi pra moça. Eu gosto dela, a gente tá bem. Falei, tem um papel e caneta, hein? Resolvi escrever alguma coisa ali, um conto que eu tava fazendo, que era da época do Getúlio Vargas, tal, que o sujeito assaltava prédio pelo alto. Escrevi os 2 parágrafos. Não dei bola. Fui no dentista, conversei com o Rogério, dei uma risada lá, porque mais dá risada do que ele faz. Tá. Gente boa demais, um amigo. Aí cheguei em casa, fui passar pro computador. Imprimi, que eu tenho impressora de casa. A hora que eu li, rapaz, nossa, são os 2 melhores parágrafos que eu fiz nos últimos meses. Tá. Aí eu descobri, eu não tenho explicação, parece que tem um estudo agora. Tem vários estudos que a escrita, ela é muito... você consegue tirar as coisas com mais facilidade do que digitando. Parece que o cérebro se liga mais. Mas eu aprendi isso na prática. Eu vi aquilo e falei, nossa, eu tenho que escrever. Agora é só caneta. Só caneta. Não interessa que dê trabalho para transcrever. Eu testei os aplicativos que transferem a letra de mão para letra de forma. Não funciona porque a minha letra é ruim. Tá bom. Então, não dá pra fazer milagre o aplicativo. Não dá pra fazer milagre. Tem que passar mesmo, entendeu? Tem que tá. passar mesmo. Mas não tem importância. A diferença é tão grande... Que vale a pena. Exato. Nem que se eu tivesse passado 2 vezes. Entendi. Não tem importância. Tá bom. Porque a diferença é muito grande. Tá. Pra você ter uma ideia, depois disso, eu reescrevi essa novela inteira do zero. Caramba. Do zero.
Quando eu falo do zero, Jogou fora o que não é tinha. a ideia, por exemplo, eu sei que nesse capítulo aqui, que inaugura, eu vou ter que colocar 2 conflitos que o personagem principal tem. Eu sei quais são os 2 conflitos. Pá, fechei. Agora eu vou pegar a caneta e o papel e vou contar isso. Tá bom. Nesse sentido, não é que eu comecei do 0, 0, 0. Eu não aproveitei nenhuma linha escrita. Entendi. A concepção era a mesma. A mesma. A ideia era a mesma. Eu estava satisfeito com a ideia. Agora, nesse segundo capítulo, eu vou mostrar como a irmã dele é arrogante, como trata mal as pessoas, tal. Aí fechou o arquivo, caneta, escrevi tudo de novo. E foi minha grande sorte, porque foi aí que ganhou alguma consistência. A gente só vai saber quando sair, né? Quando sair. Se Deus quiser, pra logo. Boa. Ô Zé, antes de entrar aqui no livro, que eu já sei um pouquinho que você me contou ali nos bastidores, é muito difícil fazer doutorado em Direito? Tem que estudar muito? Olha... Eu imagino que sim, mas... Eu fiz mestrado antes também, né? Tá. Fiz mestrado, depois fiz doutorado. Eu não sei porquê, eu achei o mestrado um pouquinho mais difícil. É mesmo? Mas, não sei porquê. Tá. O difícil mesmo, as aulas não são difíceis, eu não acho, pelo menos. Tá. Eu sou um profissional de aulas, né? De 78, eu brinco, eu fiz aulas numa sequência de 78 a 2006. Nossa. Sem nunca parar, porque eu emendei uma coisa na outra, né? Entendi. Então, eu me tornei um profissional de ouvir aula, né? Eu estou acostumado. O difícil é fazer a tese, tá, né? Mas eu peguei algum jeito. Hoje eu teria feito as coisas de uma maneira diferente. Teria escrito uma obra mais enxuta. Ah, entendi. Né? Porque eu escrevi uma obra não é dissertação, né? Tese, de doutorado que eu não consegui publicar, porque é muito extensa, né? Eu mantenho o que eu disse na tese, está correto, não acho incorreto não, pelo contrário. Mas ficou difícil publicar. E eu meio que cansei disso. Agora, tem coisas mais difíceis, né? Entrar nos concursos é mais difícil. É mais difícil, mais né? difícil do que tese. Tá. Né? Passar depois, né? E uma curiosidade agora. Esse amor pela ficção, pelo romance, pela literatura, ele vem da sua avó? Então, mas vem do meu pai também. Tá. Né? Meu pai é fanático por literatura. Né? Meu pai, além da literatura, me passou o gosto pela declamação. Ele sabia fazer muito. Tá. Meu pai tinha muito disso também. Ela é uma pessoa muito ligada à literatura. Então, não posso deixar de falar do meu pai. Tá. E minha avó é uma pessoa ainda mais conhecida em Lorena, mas ele também é conhecido. Ele é falecido já, né? Ele morreu em 2021. Sua avó ainda não? Minha avó já. Já também? Em 98, faz tempo. Ah, faz tempo. O pessoal não é muito longevo, né? Tá. E, enfim. E ele também era uma pessoa entusiasmada. Os dois tinham personalidade muito parecida, né? Tá. Muito expansiva, né? Muito cheio de vida, cheio de energia, né? Tá bom. Aquele tipo de pessoa, quando vai, você sente um vazio, né? Um silêncio. Meu Porque enche o ambiente. Enche o lugar, né? Enche o lugar. Enche o lugar. Ah, meu avô era assim também. Meu avô era muito assim, cara. Meu avô faleceu super novo também. Antigamente o pessoal... Hoje a gente acaba, né? A medicina evoluiu bastante e tal. Meu avô faleceu em 92, se eu não me engano. Tinha 52 anos. Nossa, super menos novo. Que eu. Super novo. E foi um baque, porque era isso que você falou. Ele era o centro, assim, sabe? Da família. E aí, nossa, foi punk. Mais novo que eu. Que coisa. Muito cedo, né? Muito cedo. Um avô meu morreu com 63, em 74. Tá. E o outro avô meu morreu com 50, em 65. Olha isso. O Rui Castro um dia usou numa crônica, alguém que tinha morrido cedo, falou assim, é uma idade indecente para se morrer. Assim, uma idade... Né, um adjetivo... Total. Nossa, totalmente fora, né, rapaz? Sim. Eu não sei o que acontece, mas esse pessoal morria muito cedo nessa época. Então, acho que a medicina evoluiu bastante, né? Acho que a gente tá descobrindo mais coisas, a gente se antevê algumas situações de saúde, isso ajuda, né? Isso ajuda. Só pra você ver, talvez a maior causa de morte, não sei, não sou médico, mas seja pressão alta, seja uma das maiores causas de morte. Não tinha remédio para pressão alta, basta falar isso. Simples, não né? tinha. Antes da década de 30 não tinha antibiótico, antes do Alex Fleming. Agora, eu levo atenção para isso, não existia remédio para pressão. Pressão alta é uma coisa super comum, né?
o ser humano do sexo masculino, depois dos 50, meu amigo, quase, sei lá, 80% Tem pressão alta. A gente tem pressão alta, eu sou magrinho, assim, tem pressão alta. É. Faço esporte, como bem. Não tem pressão. A pressão alta é uma questão de rigidez das paredes, né? Das Tá. artérias. Sim. Quer dizer, isso É normal, né? um pouco genético, né? Boa. E não existia, e hoje existe. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. A gente tem que... Não pode ser hipocondríaco como eu. Mas as pessoas que relutam em tomar remédio vão morrer. Não tem jeito. Mas Não vai tem morrer. jeito. A consequência é essa. Ou você toma um remédio para pressão alta, ou você morre. Não tem As pessoas têm escapatória. preconceito por remédio. Eu não tomo remédio. Vai morrer com 60. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Boa. Ô Zé, e agora conta um pouquinho desse livro aqui. Vamos entrar nessa obra aqui, Escravos da Insensatez. Conta um pouquinho de onde surgiu essa ideia. O que você estava visualizando quando você está escrevendo uma outra que eu já sei, a gente vai entrar nesse também, mas conta um pouquinho dessa obra, como que você teve essa ideia, o que tem aqui, o que o leitor vai encontrar nesse livro aqui? São histórias, né? Como eu já adiantei, né, Adilson, que a minha avó contava. Eu tentei, eu até falei para você que daria até para lançar uma outra edição só com heróis brasileiros, né? Sim. Mas são histórias heróicas, porque eu digo que uma pessoa que tem um ato heróico não necessariamente é um herói. Herói é aquele que faz a sua vida um ato de heroísmo, né? Mas enfim, eu não quis entrar nessa diferença. Eu só contei atos heróicos que ela contava, que por isso são fáceis para mim. Eu tentei recontar com as minhas palavras de uma maneira melhor possível que eu pudesse alcançar. E essas histórias que ela contava sempre tiveram um substrato moral. Elas sempre tiveram por trás da noção de sacrifício. É isso que essas histórias trazem. Porque você só acredita de verdade numa pessoa quando ela entrega para você alguma coisa. Tô falando em termos metafóricos, né? Ela entrega um ato para você com a marca do sacrifício. Se ela se sacrifica, isso você concorda. Senão há sempre a desconfiança. O ser humano desconfia do outro ser humano. E por isso que o sacrifício é tão bonito. Às vezes o sacrifício da vida, às vezes o sacrifício da posição. Tem diversas formas de sacrifício. Nem sempre só o sacrifício da vida, né? E existem outros autores que também falam isso. Eu recentemente até falei isso aí. O Jorge Luis Borges, por exemplo, argentino. Super famoso. Nossa, maravilhoso. Tem uma frase, não sei se é dele, mas talvez você vai saber mais que eu, mas eu acho que é dele, que é: todos os caminhos levam à morte, perca-se. É dele essa frase? Eu não sei. Não... se eu não me engano, acho que é dele. Muito boa a frase, não? É porque você fica falando, tipo, vai viver a vida, pô. No final a gente sabe, todo mundo sabe o final de todo mundo aqui. Não vamos perder tempo com isso, né? Legal demais a frase. O Jorge Luis Borges, pode ser dele sim, porque eu não conheço. Mas eu acho que é dele, típico dele, porque ele só falava coisa inteligente, né? O homem era uma máquina de inteligência, por todos os poros. Entendi. E ele falava o seguinte, falou, olha, o correto é você fazer uma história baseada no personagem. Então você faz uma história baseada na trama ou no personagem, mas siga o personagem. Agora, eu só abro uma exceção, eu erro. Ele falava, eu admito que eu erro. Às vezes eu não vou só no personagem, eu vou pra trama. Mas quando a trama diz respeito ao sacrifício, e isso eu não falei na última vez que eu falei, numa entrevista eu não falei, devia ter explicado melhor. Mas o sacrifício no sentido da coragem. Dos duelantes das periferias de Buenos Aires, tudo. Aquela ideia de sacrifício à moda antiga, da pessoa que não deixa, que duela pela mulher amada, pela ideia, pelo partido, pela república. Sim. Ele sempre foi fascinado por isso. E eu também. Eu sou fascinado por isso. Inclusive, isso mudou muito. Hoje em dia, isso está muito fora de moda, esse culto. Talvez porque as coisas tenham ficado um pouco confusas, né? Por exemplo, há uma repressão muito grande ao bullying. Eu estou de acordo. Primeira coisa, lógico, o bullying é uma coisa negativa. Deixar bem claro isso. Sim. Eu sou contra, totalmente contra. Mas eu estou tentando falar de uma maneira objetiva. Há uma repressão muito grande ao bullying. E nesse sentido, fica muito difícil nesse contexto se avaliar o que é ato corajoso, o que não é, o que, na verdade, às vezes se confunde com bullying. O bullying é um ato de covardia inaceitável. Tem que ser proibido. Né? E às vezes, mas nesse contexto, às vezes, há um lusco-fusco. Situações que não se encaixam nenhum e nem outro. Ficou muito difícil ser valente hoje. Porque às vezes você vai tentar ajudar um amigo, você passa pelo errado, né? Às vezes você
E ajudar os amigos é uma coisa sagrada, né? Você tem sempre que ajudar os amigos. Sim. Na carne. Não Sim. é só na palavra, não. Na palavra também. Que às vezes na palavra é o que o Paulo Francis falava, né? De coragem moral. Estava dizendo. Tem a coragem física e a coragem moral. Você, na luta contra a ditadura, o Paulo Francis foi preso algumas vezes. Aí ele falava isso, né? Perguntaram para ele. E você foi torturado? Ele falou, sim, tive que ouvir Vanderlei o tempo todo. Boa. E aí ele foi, aí ele narrava assim, falou, olha, eu tenho coragem moral, Tá. agora me falta coragem física. Quando eu fui preso, eu tive aquele medo que acho que todo intelectual tem. Aí qual medo? É o medo de me agarrar ao sapato do carrasco. Não, pelo amor de Deus, né? Ele falava isso, né? Tá. Então, o Paulo Francis, ele tinha essa obsessão também pela coragem, é a coragem que ele não tinha. Né? Geralmente quem gosta muito disso é uma pessoa que não tem isso. Né? É mesmo? Você pode notar o Borges. O Borges era um rato de biblioteca. Tá. Né? Eu, depois de uma determinada idade, eu tentei ficar mais corajoso. Acho que talvez eu tenha conseguido, não sei, não estou sendo modesto. Mas nunca foi meu forte, assim, de natureza, né? Tá. A gente tenta se transformar em alguém. A gente tenta se transformar, eu tento. Eu tenho consciência dos meus defeitos, não são poucos. E tento me transformar em alguém. E para isso, agora, quando você não consegue, o que você faz? Escreve. Você vai lá e escreve. Põe no livro. Põe no livro, né? Põe no livro. Cria um personagem para fazer o que você... Fazer o quê? Vai lá, vou escrever, então. Não é, esse é o meu... o Jorge Borges fez, né? Entendi. Nossa, tem um conto dele, rapaz, que acho que... Não sei. Alguns dizem que seria um dos melhores contos, talvez o melhor conto de todos os tempos, chama Os Imortais. Os Imortais? Eu vou ter que anotar aqui, então. Porque é um conto relativamente curto, tá. Mas assim, impressionante. É perfeição. Para competir com ele, tem que ser o Beijo do Tchekov, alguma coisa assim. Ou algum dos melhores contos, como é que chama mesmo, do Maupassant? Aquele que a moça é prostituta. Eu te lembro, até o final eu lembro. Tá bom, se lembrar você fala. Maupassant, qualquer conto dele é bom. Maupassant. Tá. Boa. Legal. Então, na verdade, aqui então é um resumo de histórias que você ouviu da sua avó e tentou fazer uma releitura ou você conseguiu... Você escreveu o que você lembrava dessas histórias que não tá nem no Google. Sim. Não, uma delas não tá no Google, o resto tá. Pra você ver, eu começo com uma história do Napoleão. Tá. Quer coisa mais conhecida? Todo mundo sabe. Napoleão retornando de Elba. Mas assim, ele ficou tão conhecido que é o paradoxo. Hoje em dia, a molecada não conhece mais. Tá. Né? E Napoleão tem umas coisas surpreendentes. É que virou uma coisa muito batida. Tá. Napoleão voltando de Elba estava com 600 pessoas e o Luís XVIII, que estava no poder, mandou 6 mil. É fácil, 6 mil contra 600. Né? Uhum. A hora estaciona o exército de Luís XVIII e Napoleão fica parado ali, manda todo mundo parar. Ninguém sabe o que Napoleão vai fazer. Napoleão manda todo mundo parar e vai caminhando lentamente até os 6 mil. Lentamente. Todo mundo paralisado. Os 600 falam assim, o que vai acontecer, né? O que ele vai fazer? Ele já tinha tudo na cabeça. Tudo na cabeça. Aí ele chega bem próximo mesmo. Assim, ao ponto das baionetas, né? Que é aquela parte encostar, de faca. Sim. Encostar. Se alguém quisesse, ele tava ali. Aí ele chega e fala, vocês querem ser o imperador? Eis-me aqui. Se voilà, me voilà. E abre assim. E todo mundo, viva o Siri, viva o Napoleão, viva o imperador. Ele ganhou o pessoal aqui, ó. No gogó, né? Ganhou. Eu falo, não era uma batalha de rifles, Sim. de revólveres, de lanças, de espadas. Era uma batalha pelo coração dos franceses. Sim. E ele ganhou. Ele enxergou isso, ninguém enxergou isso. Nenhum dos dois lados. Mas ele já falou, eu morro de uma vez, ou pego. Aí esse mesmo exército voltou para tirar o Luís XVIII. Sim. E ele tomou. E ele falava, diz que ele falou antes disso aí, né? Quando o pessoal de Elba falou, eu vou entrar no Eliseu é o palácio do governo, Sim. sem pisar em Paris. E foi assim, porque ele foi nos braços do povo e do exército até o Eliseu. Ele não pisou em Paris. Tá. Então, assim, Napoleão, existem coisas muito reprováveis de Napoleão. Nossa, fala isso pro inglês, o inglês, você escreve um conto elogiando Napoleão, talvez eles
que batam. Tá. Mas assim, a gente não pode negar que até pessoas que fizeram atos atrozes, o que caso de Napoleão, eu ouvi falar que até que descobriram recentemente que na Itália ele introduziu o trabalho escravo, enfim, eu vi coisas ruins dele. Tá. Mas um ato heróico, se isso não é um ato heróico, eu não sei o que é. Sim. Né? É uma das histórias. Você vê, baseada na noção de sacrifício total, né? Total. E mesmo com toda a arrogância, com tudo, a gente não deve exigir tanto assim dos atos heróicos, né? Você quer que ele seja um santo também? A santidade é outra coisa. Ato heróico é uma coisa. Ato santo é outra, né? Logo em seguida tem o Manto Negro. Eu cheguei a comentar. É que o Adalto Lúcio Cardoso foi um ministro do Supremo e numa votação sobre a lei de censura, chegou no Supremo uma votação para saber se a lei de censura era cabível de acordo com a Constituição ou não. Tá. E houve uma pressão dos generais, uma pressão absurda, para que eles votassem, ok, a lei de censura está ok. Tá. Né? E ele foi o último a votar. E ele estava enfurecido com essa pressão. E quando chegou na vez dele, ele discursou furiosamente, pegou a toga e arremessou no plenário. E saiu batendo o pé. Puxa vida. É um ato heróico, né? Sim. Sabe por quê? Porque ele pediu exoneração do Supremo e morreu 4 anos depois, na miséria, no fundo do apartamento do filho dele no Leblon. Não deram pensão para ele. Ele não pôde ter uma outra profissão. Nada. Ele abdicou. É a coragem moral. Sim. Não é uma coisa física. Não prenderam ele. Até porque não torturaram, nem nada. Não é isso. Até porque ele era um cara de direita, conservador. Foi presidente da Câmara. Foi escolhido pelo Castelo Branco para o Supremo. Não era esse o caso. Mas foi uma questão. Foi lindo o gesto dele. Eu já vi gente reclamar já. Tem gente que não gosta de romantizar as situações. Acha ruim e tenta rebater. Mas isso aí foi tudo ensaiado. Mas que seja ensaiado. Vai deixar de ser um ato lindo só porque foi ensaiado? Ô Zé, tem uma coisa que até uma vez veio aqui uma professora de história aqui da cidade também, a Annelise. Foi incrível o episódio com ela. E tem uma coisa que eu acho que, não sei se é cultural, mas eu queria ouvir sua opinião. Talvez você já deve ter estudado isso em algum momento. Por que a gente não valoriza tanto, assim, pelo menos na minha concepção, né? Eu vejo, por exemplo, o americano, o europeu, parece que eles valorizam muito mais as pessoas que foram importantes na história do país. E o Brasil, a gente meio que não tem esse apelo, né? Tem várias pessoas no Brasil que, às vezes, a pessoa tem um feriado e só. Tipo, não tem livro falando, não tem tanto, eu acho que não tem tanto visibilidade, talvez essa é a melhor palavra, que deveria ter. Tem total razão. Esse é um exemplo, por isso que eu escrevi esse livro, em grande parte também. Eu queria trazer a notícia, essas coisas que as pessoas não conhecem. Olha, Adalto Lúcio Cardoso tinha que ter uma estátua dele em cada cidade. Porque daí você chega pro seu filho pequeno, ele fala, o que é aquilo? Eu falo, vou te contar. Aquele cara é o cara que lançou a toga e perdeu todos os direitos só para fazer a coisa certa. Olha só, é um belo começo. Só que ninguém sabe da história. Sim. Aí não adianta. Não tem estátua. Tá. Ninguém sabe da história. Não vai ter estátua. Não tem estátua. Não tem facilidade. Por isso que tem que ter estátua mesmo. Né? Não tem nem em Brasília. Eu não vi, na verdade, nunca vi nem nome de rua. Deve ter, mas não tem nem nome de rua. Adalto Lúcio Cardoso, mas devia ter. Ele já tem um outro episódio anterior também, em que ele não sai ele se recusa a apagar as luzes do Congresso quando o Congresso vai ser fechado. Entendi. Ele fez uns 2 ou 3 episódios heróicos na vida. Ele era contumaz. Um cara valente. Agora, por que a gente não menciona isso? Ultimamente, teve a história de que tentaram desmoralizar o Tiradentes. É totalmente falsa a desmoralização dele. Existem provas mais razoáveis, totais, de que Tiradentes foi um herói que resistiu ao poder central, assim como o Zumbi resistiu ao poder central. São heróis. É engraçado, o brasileiro fica pesquisando coisa para desmoralizar os heróis. Como é que pode, surgiu a história desse tempo, uns 20 anos atrás, ou coisa que valha. Que Tiradentes teria migrado para Portugal e teria... Mentira! Mas o brasileiro parece que se comprar essas coisas. Eu não me entendo, sinceramente não entendo. Eu estava vendo um dia, inclusive, um senhor, não sei se é o José Neumann Pinto, conversando sobre prêmio Nobel. Tava ele assim, o entrevistador, e perguntou para ele, você sabe por que a gente não tem prêmio Nobel? Eu falei, olha, eu tenho uma resposta. Eu estava um dia em Estocolmo com 2 membros da comissão do prêmio Nobel na Suécia. Tá. E
Aí eu perguntei para ele, por que os brasileiros não têm nenhum prêmio Nobel? O que acontece? A Argentina tem, o Peru tem 2, o Chile tem, né? Colômbia. Aí eles falaram assim, sabe o que acontece? Várias vezes chega um nome aqui de brasileiro. Sempre quando chega um nome de um brasileiro aqui, aparece 3 ou 4 atacando. Brasileiros. Entendi. Atacando. Brasileiros atacando o nome candidato ao Nobel. Aí a gente não vota. Você concorda? Estão certos. Ó, chega um nome brasileiro, aparece 3, 4 atacando, jogando contra. Em vez de a gente se unir, né, com o país, né? Fazendo gol contra. Isso se chama fazer gol contra. E eles falaram mais ainda, falaram, ao contrário dos Estados Unidos. Quando chega um nome americano aqui, nossa, chove coisa, falei elogiando o cara, a gente fica até constrangido, porque parece que o cara é um santo. Quando vem brasileiro, é o único país que faz isso. Ele falou, é o único país que faz isso. Chega um nome, quer dizer, acho que é atávico, tô chutando, não tem nenhuma pesquisa nesse sentido, mas eu fico estranhando o que acontece com o brasileiro, que o brasileiro desmoraliza tanto o brasileiro. Por que o brasileiro não gosta do brasileiro? Qual é o problema? Eu acho que assim, a minha visão, né, do que eu leio, do que eu estudo, me parece que a gente não, né, tô generalizando, mas o brasileiro às vezes se incomoda com outro brasileiro ter sucesso. Muito comum. Poxa vida, vai cuidar da tua vida, trabalhar também, estudar. Eu gosto muito que um americano mesmo me falou, olha, ao contrário de vocês, quando passam alguém com carro zero, um amigo meu, eu vou atrás e pergunto, meu amigo, o que você fez para conseguir isso aí que eu possa conseguir? Aí o brasileiro chega e fala, roubou, roubou, não sei o quê. Enfim, por que você não vai perguntar, né? Eu vou dar um exemplo, agora, nesse novo livro que eu estou tentando lançar, submeti uma revisão, para falarem para mim, olha, o que vocês acham de verdade? Que tá ruim, que tá bom, o que eu faço para melhorar? Sim, a gente tem que ter humildade no que faz, mas não ficar metendo pau nos outros. Eu não entendo esse tipo de comportamento. É muito complicado, porque, por exemplo, um outro figura assim, emblemática, Churchill, por exemplo. Churchill ele pode ter feito várias coisas assim, mas ele foi importantíssimo na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e é um cara que lá fora ele tem o inglês, ele olha e fala assim, não, pô, ele foi importante. E ele o Churchill tem vários atos heróicos. Tem. Ele, inclusive, na juventude. Na juventude, eu li muito sobre Churchill. E ele ficava no front, na guerra, ele ficava com o cavalo passando de um lado pro outro. Dizem que é uma cena no filme do Kevin Costner, na qual ele fica desafiando o pessoal com o cavalo para cima e para baixo, para não cortarem a perna dele. Uma cena desse filme. Foi inspirado em Churchill. Ele era maluco, disse que ficava assim, só para provocar os caras para atacarem ali, para não atacarem. Nunca tomou um tiro. Ele é meio mágico também. Vou fazer isso aí, vou tomar um tiro na primeira. Né? Aí o Churchill era uma coisa ímpar, né? Uma força da natureza, né? Uma força da natureza. Porque, assim, se a gente olhar lá, voltando um pouco de história, né? Ele é o cara que bateu de frente com o Hitler, né? Ele falou, não, peraí, vamos aqui que não vai, aqui não vai não. Foi ele só, né? Ele e Deus. Depois que os americanos entraram, né? Porque todo mundo tava tipo assim, não, o Hitler chegava, invadia e acabou, e o país meio que se submetia à Alemanha, né? O Hitler falou, não, aqui não, a gente vai morrer aqui dando tiro, eu vou cair atirando, mas não vou... Aí vamos até juntar os assuntos, né? Eu estava falando sobre Napoleão, agora falar sobre Churchill. É engraçado como os ingleses valorizam as guerras napoleônicas. Eu acho até engraçado, porque era para os franceses valorizarem Napoleão. Eu não vi nada sobre Napoleão na França, mas sobre Napoleão em Londres é um fanatismo. Mas pensa bem, qual a principal praça inglesa? Trafalgar Square. É a guerra na qual Lord Nelson ganhou de Napoleão no mar. Entendi. Né? E então o que acontece? Tem o Duque de Wellington, ganhou dele em Waterloo. Então tem 3 guerreiros que estão na abadia de Westminster. 3. Só 3 tem essa prerrogativa de guerreiros. Nelson, Wellington e Churchill. Só isso. Só esses 3. Mas você veja, o Churchill ganhou uma guerra mundial.
Os outros 2 ganharam de Napoleão. Olha a importância que eles dão. Entendi. Você entendeu, Nicodemo? Ganhar uma guerra em Napoleão é quase a mesma É coisa. a mesma coisa, não, é a mesma coisa. Acho que é o contrário. Pensaram várias vezes, ao que eu sei, parece que pensaram várias vezes de colocar. Vamos colocar do lado dos caras que não eram Napoleão? Não sei. Eles ganhou a Segunda Guerra. Veja bem, né? Não Veja é tão bem. assim. É engraçado como. Será que eles não conhecem psicologia reversa? Porque assim, todo lugar que você vai tá lá. Waterloo Books, Waterloo Flowers. Sim. Waterloo, tudo, Waterloo alguma coisa. Sim. Tudo tem nome das batalhas de Napoleão. Tá. Lógico, não aquelas que ele ganhou, né? Não tem nada Sim, escrito sim. Austerlitz. Tá. Mas assim, Waterloo é tudo Waterloo e Trafalgar. Trafalgar. Eles estão rememorando Napoleão. Porque quando você fica lembrando o que ganhou de alguém, indiretamente você está dizendo que alguém, você está elevando alguém. Sim, você tá se vangloriando de ter ganhado uma batalha importantíssima. Sim. Bem, indiretamente eu tô dizendo que o cara é muito grande. Eu só não paro de falar do cara o tempo todo. Né? Eles lançaram umas moedas comemorando 200 anos de Waterloo. Eu comprei. E tá lá Napoleão, lá. Não tá no centro. O centro tá o Wellington. Tá. Mas tá lá. Ele sempre tá lá. É. Os franceses, eu não vejo muita coisa, não. Entendi. Tem lá o lugar do Napoleão tá enterrado, que ele tinha planejado. E é exatamente o que fala. Não sei se você sabe disso. Para você olhar a tumba de Napoleão, você tem que fazer assim. Foi planejada por arquitetos a mano dele. É mesmo? E de uma maneira que você se... Prosta. Exato. Você homenageia ele com nem o comprimento dos... Ele tinha um ego também do tamanho do mundo, né? Era mala também, né? Cai de nós, né? Você tem que abaixar. E eu fui conferir. Falei, não, eu vou ver isso aí. Pus a mão lá. Não dá para enxergar. Não dá. Só fazendo assim. Você tem que se curvar... para enxergar o túmulo dele. Eu adoro, antes de a gente entrar no segundo livro que você está escrevendo aí, eu adoro esses assuntos heróicos, assim. Eu gosto muito de ler sobre a filosofia estoica, né? Muito bom, né? Eu adoro. E aí, o Ryan Holiday, que é um ator que eu gosto, um escritor que eu gosto bastante, ele sempre remete a pessoas que tiveram atos heróicos na vida. Então, ele conta a história do Churchill, de Napoleão. Tem uma pessoa, esqueci o nome, cara, uma mulher que meio que cunhou a enfermaria acho que é Florence Nightingale. Isso. E ele conta a história dela. Sim. Então ele narra atos heróicos. Então eu adoro coisas desse. Eu acho incrível. O tamanho, coragem da pessoa falar assim, é isso e custa o que custar e vambora. São pessoas raras, né? Cada vez mais raras. Cada vez mais raras. Isso aí, há uma desmoralização dos atos heróicos a partir do século XX, né? Tá. Muito a partir da psicanálise, né? Muito a partir de Freud. Freud, um pouco que desmoraliza o ser humano, né? Ao propagar, a divulgar, né? E estruturar a noção de inconsciente. Não foi ele que descobriu, mas foi ele que deu a forma, né? Com brilhantismo, com genialidade. Sim. Mas, enfim, a gente pode dizer que Copérnico tirou a Terra do centro do universo, dizendo que a Terra girava ao redor do Sol, ao contrário. Freud vai tirar o ser humano de dentro de si próprio. Porque o inconsciente, na verdade, fala: você é um imbecil, nem você decide as coisas, ser humano. Você é um inconsciente, não é você. Descartes ficou lá para trás, não tem mais esse negócio de você decidir as coisas. Então o ser humano ficou meio órfão e ele se sente um imbecil. Fala, eu não sou mais nada. E houve uma coincidência, houve 2 guerras terríveis, milhares de pessoas. Se você parar para pensar, uma guerra é um ato supremo de racionalidade. Não é? Milhões de pessoas morreram da maneira mais estúpida. Algumas deliberadamente, como as pessoas do campo de concentração, etc. Mas muitas de uma maneira imbecil. Quase como um efeito necessário da guerra. Milhões e milhões. São atos de racionalidade do século XX. Junta isso com a psicanálise, o ato heróico ficou muito viciado. Ficou parecendo uma mentirinha. Entendi. Não, ele não fez. É o cinismo. Entendi. O cinismo ficou incrustado. E eu acho que não. Eu acho que o ato heróico ainda existe. Eu acho que cada vez vai ficar mais difícil achar heróis. Isso é verdade. Tá. Porque os tempos não estão para isso. A velocidade das coisas atrapalha isso. Mas atos heróicos ainda há e haverão. Né? Eu acho que sim. Acho que a gente não pode também desmoralizar todos os atos humanos a prioristicamente, dizendo que eles são cínicos, que são ligados a alguma coisa. Ou então, tá combinado, isso aí foi combinado. É muito comum de ouvir isso aí. É combinado.
Aquilo ainda mais agora, né? Com a internet, com os programas os aplicativos que movem as imagens. Sim, Agora, sim. então, o cinismo entrou numa ascendência, em movimento ascendente. Tá. Porque com as modificações que os aplicativos fazem, o cinismo é a regra hoje. Todo mundo desconfia de tudo. Total. Isso não é A bom. gente parte do pressuposto que estamos sendo enganados. Sendo enganado, até prova o contrário. Até prova o contrário, É. né? Tô sendo enganado, até prova. E o humilde propósito disso aí foi dizer, não existem pessoas ainda. Pode ser poucas? Podem. Mas é um tem. respiro. Tem gente que faz coisa séria ainda. Legal. Tem gente que faz coisa bonita ainda. Boa. E conta um pouquinho agora desse aí que você tá no forno aí, da sua obra que tá no forno. Então, Adilson, é um livro, eu falei pra você, eu tô me arriscando, a gente vai dando Tá. uns passinhos, vai ficando folgado, né? Tá. Eu tô escrevendo uma novela, né, que se chama O Anteparo. Ela se passa lógico, é motivo histórico, né? Eu sou fascinado, eu só penso historicamente. Quando me vem, assim, alguma inspiração para ter alguma ideia, não é que eu falo assim, vou ver coisa histórica. Não. Sua cabeça já funciona assim. funciona no modo histórico já. Tá. E eu tinha uma historinha que minha avó me contava sobre Paraty. Ela era especialista também em história do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Tá. E Paraty, apesar de ser Rio de Janeiro, tá na sequência ali. Tá. Logo depois de Ubatuba ali, né? Passa Ubatuba já tá ali. E ela contava, rapaz, uma história para mim de Paraty. E eu me veio, né, uma história curta. E ao redor daquilo, eu tive ideia de fazer alguma coisa. A história toda se passa em 1860. Por que essa precisão? 1860? Porque eu te explico. Porque em 1870 foi instalada a rodovia Rio-São Paulo. Tá bom. E Paraty ficou fora. Só você ver o mapa. Fica a rodovia aqui como se fosse a Dutra. Tá. E Paraty lá no litoral. Antes, muito ouro era escoado por Paraty e depois cana. De açúcar e cachaça. E o caminho era, muitas vezes, via mar, ou então até em Angra dos Reis, e depois por Burrico até Paraty. E Paraty, em 1860, era riquíssima por isso. Em 1870, há uma queda absurda e Paraty chega ao extremo de pobreza em 1900. Engraçado que pouca gente sabe disso, é que Paraty é conservada exatamente por isso. Caramba. Porque ninguém derrubou os lugares para construir prédios, coisas modernas. Ficou conservado por causa da pobreza. Dizem que em Minas Gerais, as cidades históricas, a história é parecida. Mas Paraty é certeza. Ficou assim, que é aquela coisa linda das construções do século XVIII, algumas do XVIII, outras do XIX, porque a estagnação econômica fez com que ninguém não se derrubou nada para construir nada no lugar, porque não se tinha dinheiro para isso. E agora ficou meio que... E agora subiu Paraty. A partir da década de 50 veio o boom do comércio. Sim. Não, tem até a feira literária brasileira lá. Sim, eu fui lá. Nossa, maravilhosa, maravilha. Isso, entre outros, mas a principal é essa. E aí, então, mas em 1860 isso não tinha ocorrido ainda. Tá. E havia uma competição voraz entre os senhores de engenho ali. Tá. E existia já o movimento abolicionista, já era forte no Rio de Janeiro. Existiam senhores de engenho que aboliram a escravidão, achavam que era mais negócio tratar os ex-escravizados como funcionários. Tá bom. A maioria não, achava que não. E havia os conflitos decorrentes disso aí, né? E é desses conflitos que eu trato. Tá né? bom. Mas dá uma história boa, hein? Vamos tentar fazer alguma coisa legal. Né? Existe um pouco também, tem um pano de fundo religioso também. Tá. Né? Eu tenho um pouco de fascínio por isso. Eu estudei um pouco da religiosidade um pouco distorcida aí do Aleister Crowley. Então, tem um personagem que flerta com esse tipo de coisa. Enfim, eu acho que... E a previsão é esse ano? Esse ano, agosto. No máximo setembro. Legal. Né? Muito bom. Se Deus quiser. Então já fica o convite para você vir aqui falar do livro quando você lançar. Opa, maravilha. Já fica aceito. Lançou o livro, você vem aqui para contar como é que foi isso daí. E você falou de fundo religioso, né? Eu comecei um livro, cara, que eu tô assim pirando, cara. É a biografia do Paulo. Do apóstolo Paulo, né? Sim. Cara... O cara fundou a igreja, basicamente, né? Ele fundou o cristianismo, né? Se a gente for olhar tanto o catolicismo contra a religião católica e o evangelho, eles têm a base do que o Paulo levou. Tudo bem que eu estou no começo do livro, né, ainda, né? Mas o interessante da história é que o Paulo ele era perseguidor dos discípulos de Cristo, né?
E aí tem um episódio lá que ele meio que se converte, assim, eu não cheguei nessa parte, mas eu sei um pouquinho. Mas é interessante entender essas... Porque, cara, é uma figura, independente do que você acredita de religião ou não, da sua religião, é uma figura importantíssima para a história do mundo. Sim, sem dúvida. Então eu gosto de ler umas coisas assim também, Quem sabe? que é o autor? Quem que é o autor? Ai, cara, peraí, deixa eu pegar. Depois você me passa por Eu tenho uma WhatsApp, fotinho aqui. Quer ver? por favor. É Não, que eu fiquei o interessado. N.T. Wright. Depois eu mando pra você. Manda pra mim. E, cara, tá muito... É grande, assim, dá uns 500 Eu adoro páginas. biografia. Biografia eu gosto quando é grande, assim, pra você ler É, bastante. Né? E aí conta desde a infância dele, e aí por que que ele era um perseguidor, e por que que depois ele acabou... E aí tem total sentido com atos heróicos, né? Eu não cheguei nessas partes, não, mas eu sei uns pedaços da história, né? Pô, o Paulo foi apedrejado, várias coisas aconteceu, e ele lá seguindo... É uma fibra de aço, né? seguindo o propósito dele. Vou E uma levar... inteligência incrível, né? Ele estruturou tudo. Ficou não ficou nem para séculos, ficou para milênios. A gente tá aqui 2000 anos depois falando do que esse cara construiu lá atrás, né? Então eu gosto. Eu gosto desses fundos históricos também, assim. É fascinante. Eu adoro. Ô, Zé, dentro desse arsenal de livros que você leu, esse monte de coisa, você até falou uma coisa aí que eu quero só confirmar. Você falou que lê 2 livros por semana? É uma média. Cada Às 2... vezes Pô, mas mesmo assim, 1 por semana, você vai ler uns 50 livros no ano. Mais ou menos. Eu devo ter lido uns 2.000, sei lá, 1.500. Caramba. 2.000. Muitos anos, né? Essa é a vantagem de você ser inspirado desde muito novo, né? Você teve um exemplo muito bom eu falei, uma educação, pouca gente tem acesso a isso. E te mostrarem que a leitura é boa, comentarem com você. É que a sua avó e seu pai vendeu, entre aspas, vendeu muito bem a leitura, né? Sim. Pra mim, assim, eu sempre estranho quando alguém tem que falar, nossa, eu tenho uma lista de livros na minha cabeceira para ler, e eu olho assim. Pra mim é estranho, né? Falei, eu não tenho, eu queria ter uma lista de cabeceira, mas eu vou lendo, vou pegando, vou lendo. E assim, é uma coisa é sinônimo de prazer para mim desde sempre. Faz 40 anos. Tá. Que é eu pego e quero chegar em casa para ler. O problema meu é ficar até de madrugada e no dia seguinte tem que acordar cedo. Tem que acordar para trabalhar. Esse é o problema. Esse é sempre o meu problema. Às vezes eu boto despertador, olha só, eu boto despertador, vou botar para 1, porque daí eu tenho que deitar. Tem que o despertador para te lembrar que você precisa dormir. Se tornou uma coisa tão prazerosa que para substituir um livro tem que ser uma rodada de chopp aí para dentro. Com esse calor ainda, né? Com esse calor. Viu? Mas assim, vou fazer uma pergunta então dificílima agora que não... Você consegue elencar uns 3, 5 livros que você fala assim, não, esse daqui precisa ler, que foram importantes aí na sua jornada? Ou... Eu tenho uma visão bem própria. Tá. Eu confesso que não é a visão da maioria. Tá bom. Tá? Mas eu acho que se a pessoa quiser tomar gosto... Eu vou falar uma lista de leitura, não só do que eu gosto, mas que eu acho que a pessoa deveria ler. Deveria ler. Tá. Então, seria Guerra e Paz. Tá bom. Tolstói. Agora que eu vou entrar com meus invencionistas aí, né? Tá. Suave à Noite, do Fitzgerald. Scott Fitzgerald? Scott Fitzgerald. Tá. E Adeus às Armas, do Ernest Hemingway. São livros gostosos. Hemingway é maravilhoso. Fluem. E talvez para molecada, talvez seja inverter isso. Eu falei primeiro o Guerra e Paz, talvez ler primeiro os outros 2. O mais famoso do Scott Fitzgerald é o Grande Gatsby. Tá, que virou filme depois, né? Suave à Noite também. Humphrey Bogart. Agora, o Suave à Noite, para mim, é uma coisa meio... É um feitiço. Ele começa a escrever e ele começa a descrever algumas figuras humanas. Tá. E é um pouco assustador. Porque, conforme vai a trama, você vai se reconhecendo em algumas delas. Tá. Não, foi um baque. Até hoje, eu já li umas 3 vezes, 4 vezes. Tá. Toda vez que eu leio, eu me impressiono. Porque ele começa com... nossa, esse cara, ele parece um homem de 1000 anos. Tá. E, no entanto, era um pinguço que vivia fazendo vexame em tudo quanto é lugar com a mulher, só falando bobagem. Mas, assim, quando ele senta para escrever, ele parece que tem 1000 anos. Entendi. Porque ele vai descrevendo, né? O Dick Diver é o personagem principal. Tá. Meu Deus, eu leio ali e o que ele descreve, eu falei, nossa, eu já fiz isso. Eu já falei isso.
Que coisa, como é que ele consegue isso? Ele é mediúnico. Só que é um mediúnico diferente. Ele está Sim, evocando a mim. Eu já vi meu vizinho fazer isso, eu já vi meu pai fazer isso. Então, Suave à Noite, para mim, é uma espécie de decodificação da alma humana. Caramba. Eu Eu não li esse. Do Hemingway eu li O Velho Mar. não gosto do Velho Mar. Você não gosta? Eu acho fraco. O legal, você pode até substituir a Deus das Armas por O Sol Também Se Levanta, que ele é maravilhoso também. Sol Também Se Levanta. O Sol Também Se Levanta, que é o primeiro dele. Pode ser, eu acho um dos dois, para começar na leitura. Tá. Porque o problema do brasileiro é isso, que ele é colocado para ler, o que dão na mão dele? Zé de Alencar, Machado de Assis. Sim. Eu acho chato, cara. Pode me falar o que quiser. Pô, finalmente. Ô, Zé, finalmente. O seu episódio vai ser. Acho que 34. Primeira pessoa que vem aqui fala que é chato Machado de Assis. É uma norma. É uma norma, é proibido. Então, não pode falar. Mas eu vou falar. Eu vou falar. Eu acho chato. Isso aí não é o seguinte, eu vou fazer um parâmetro. Você vê que eu sempre cito o Paulo Francis, né? Sim. Porque eu gostava muito do Francis. O Francis, sobre o cinema novo, o Glauber Rocha, etc., que tinha até amizade com ele, ele falava o seguinte, eu vou falar um palavrão aqui, mas é leve, e é só pode falar, manda bala. E é só para ips literis do que o Paulo Francis falou. Tá. Tô citando ele. Tá. Ele falava o seguinte, falou, olha, cinema novo, que é aquele cinema do Glauber Rocha, do Cacá Diegues e tal, é o seguinte, o diretor é um gênio, mas o filme é uma merda. Tá. Olha só que frase. Então, quando eu leio, por exemplo, eu já li todos, eu leio o Memorial de Aires, eu penso assim, nossa, o Machado de Assis é um gênio, mas o livro é uma merda. Entendi. Assim, é chato de ler, mas eu saio com a percepção que eu estou diante da genialidade. O enquadramento que ele faz, tudo que ele faz, a montagem que ele faz, mas... livro não é igual. A grande pergunta que eu faço, é igual o Sol Também Se Levanta? Resposta, não. Sol Também Se Levanta, mas gostoso de ler. Tá. É igual Guerra e Paz? Não é. Machado de Assis, ele tem um vocabulário difícil. Não, mas a patriotada impede isso aí, né? E a patriotada existe em todo o país. Total. Tudo bem, então a patriotada manda que você fale bem de Machado de Assis. Sim. Mas existe em tudo quanto é país, com a diferença que os outros países têm literatura boa e a gente não. Entendi. Então, quer dizer, lógico que nos Estados Unidos, e eles citam alguns autores que a gente sequer conhece como no panteão. Tá, eu reconheço que a gente tem que ter um apreço pela produção nacional. Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, são maravilhosos. O Machado tem uns contos maravilhosos, como Um Alienista. É um contista maravilhoso. É o melhor que a gente já teve em literatura. Uhum. Falando dos contos. Mas esses livros, especificamente esses livros, nossa senhora, o negócio da Capitu, ninguém aguenta mais ouvir falar nesse negócio. E aí fica aquela lá, traiu, não traiu, fica isso é falsa polêmica, isso não existe. Às vezes nem o escritor sabe. Todo mundo que escreve sabe disso, que é uma falsa polêmica, porque quando você coloca isso no papel, nem você sabe o que está... E aí fica no... E talvez a habilidade também é essa do escritor. Ele não tá mais aí, nem ele mesmo sabe. Coisou, mas tá na mesa. E aí, traiu ou não traiu? O assunto tá em evidência. Sim, fica em evidência para sempre. É dose, é um saco. Muito bom, eu adoro quando o pessoal se posiciona. Não ficar em cima do muro. Não, é legal. Não, você falou, é ruim mesmo. Isso é um pecado capital que eu cometi. Mas eu aceito. Eu aceito as chibatadas consequentes. Não vai. Mas é isso. Tem que... Eu li ano passado. Eu não tinha lido ainda, né? Ano passado. Veja, eu falei que é ruim porque é o seguinte. A molecada começa com isso. Não vai gostar de ler nunca. Vai desconectar logo de cara. Vai desconectar. Eu comecei com Hemingway. Eu comecei com Coleção Vagalume. Depois minha avó me passou Hemingway. Depois Fitzgerald. A leitura agradável, sim. Você se casa com a leitura para sempre. Isso é uma das... José de Alencar, pelo amor de Deus, o vocabulário dele é horroroso nos dias de hoje. Isso foi uma das coisas... não absorve, né? Não, isso foi uma das coisas que eu mesmo falei por conta própria. Eu comecei a ler bem mais velho. Porque as minhas primeiras experiências... Pô, exemplo, tinha lá... Eu falei isso em vários episódios já. Eu também não tenho eu falo com tranquilidade. Cara, com 14 anos eu não quero ler Vidas Secas. Eu era uma criança, cara, 14 anos. Eu queria, sei lá, outra coisa, cara. Talvez se hoje eu ler, talvez eu vou pegar... É outra coisa, né? Mas na época, você, cara, tem que ter uma experiência mais prazerosa com algo que conecte ali, né? Senão é isso. Aí depois, o que acontece? Isso é uma coisa que eu falo muito, Zé, pra galera. Isso inclusive é a mensagem que tá lá no meu principal slogan lá do Cortes, que é: você não gosta de ler porque você lê errado.
Você tá lendo que alguém te indicou, um tema que você não gosta, e aí você fala, leitura não é pra mim. Não, você só tá no tema errado, no autor errado. Para os adolescentes, Júlio Verne, por exemplo. Júlio Verne é uma delícia. Eu embarquei no Júlio Verne, comprei tudo quanto é livro do Júlio Verne, quer dizer, comprei, meus pais compravam. Sim, sim. Poxa vida, na adolescência foi uma delícia, porque é leitura para adolescente. Tá. Júlio Verne, um autor francês fascinante, né? Viajam ao fundo do mar, enfim, coisa um melhor que o outro. Né? Uhum. Depois você vai, aos poucos, você vai escalando. Agora você já chega e pá, Iracema. Pô, meu amigo. Iracema, a virgem dos lábios de mel. Pelo amor de Deus, né? É difícil. Fica difícil. Aí depois não se formam uns leitores e o pessoal mantém a posição, só porque não quer enfrentar o sistema. Total. Né? Total. Fazer o quê? É muito isso. Ó, vou fazer uma pergunta aqui que eu não fiz até hoje, mas me veio um insight aqui. Se você pudesse não, você só pode ler um livro pro resto da vida. Qual que é o livro que você escolheria? Eu já cantei a bola, né? É Suave à Noite, né? Suave à Noite? Suave à Noite. Eu confesso que é bem particular isso. Tá. Eu nunca vi ninguém dizer que o livro preferido é Suave à Noite. Tá. Nunca, mas seria isso aí. Boa. Muito bom. Fiquei curioso, vou pegar pra ler. Eu gosto do Hemingway. É muito fácil ler o jeito que ele escreve é bem tranquilo. Fitzgerald, sim. É Fitzgerald. Fitzgerald, Suave à Noite. Pensei que era do Hemingway. Fitzgerald. Ele escrevia. Você sabe que ele começou como escrevendo anúncios. É? Escrevendo anúncios. Tá. E dizem que a técnica dele era apurada porque ele tinha que escrever, assim, por exemplo, por dia, 200 anúncios. Tá. Então ele escreve com uma beleza, com um senso estético. Tá. Né? E desse jeito que eu falei pra você, parece mediúnico. Ele cria personagens e ele forma personagens de uma maneira inacreditável. Muito bom, muito bom. Boa. Ô Zé, e eu tenho uma pergunta, sempre na parte final aqui, tem uma pergunta que eu faço, algumas, né, são duas na verdade, para entender mais ou menos como que é a sua cabeça, como que é a sua mentalidade, como que você enxerga o mundo. Então é uma pergunta que eu adoro porque eu conheço um pouquinho mais da pessoa que eu tô aqui, que é o que é óbvio para você e as pessoas às vezes não percebem. Boa pergunta, ao mesmo tempo difícil de responder. Olha, eu acho que eu lembro, o pessoal fala, algumas pessoas são eleitas inimigas da humanidade, né? Tá. Como Richard Nixon, por exemplo. Uhum. Ele realmente fez uma coisa muito feia, mandando espionar os democratas, mas não é por isso que você deve eleger tudo que ele fala como uma coisa ruim. Eu ouvi uma vez dele e eu internalizei isso como uma coisa importante, uma coisa que eu gosto de citar. Ele sempre falava assim, ele falou uma vez isso, você sabe onde estão as pessoas infelizes? Elas estão nas praias nessa hora. Essa entrevista estava no meio da tarde. Não era feriado, não era um horário comercial. Horário comercial. Elas estão nesse momento nas praias. Elas estão nas festas. Elas estão achando que estão comemorando. Estas são as pessoas infelizes. E aí eles citavam os nomes de umas praias da Flórida, agora eu não me recordo, outras da Califórnia. Elas estão lá no centro de convenções, se divertindo, falando muito, bebendo muito. Essas são as pessoas infelizes. Porque falta para elas o quê? Falta um propósito. Né? E é isso que eu percebo às vezes que as pessoas talvez descuidem, né? Tem que haver um propósito para a gente. Pode ser um propósito religioso, ou se você não é religioso, um outro propósito. Mas quando ele falou de senso de propósito, é lógico que ele não estava... O inglês tem algumas particularidades, né? Do jeito que ele está falando também, eu estou narrando o que ele disse numa entrevista, então é diferente dele mesmo falar. Sim, sim. Ele está falando no seguinte sentido, um propósito maior, né? Algo maior do que si próprio. Então isso aí vale para a pessoa que vai para um programa para ajudar as pessoas de rua, aquela pessoa que escreve alguma coisa porque acha que tem que passar aquilo para frente, não só para ganhar dinheiro, é isso que eu estou querendo dizer. As pessoas infelizes são aquelas pessoas que não têm um propósito. É isso que eu acho. Eu acho que ele está certo. Eu vejo muitas pessoas esperando pela aposentadoria
ardentemente pensando que vão se divertir o tempo todo. Isso é um grande engano, um enorme engano. Porque a receita para ser infeliz é ficar indo de festa em festa. Nossa, muito boa essa. É a receita para ser infeliz. Você tem que ter um propósito. Quer você seja aposentado ou não aposentado. E eu acredito piamente nisso. Muito eu bom. tento ter um propósito. Né? E o propósito seja colocar essas histórias para frente. Uhum. Seja Algo maior, né? Algo maior do que você mesmo. Muito bom. Porque se ficar só na gente, não dá certo. Não. Muito bom, muito bom. É uma jornada de autoconhecimento também, né? Também. Você precisa se conhecer, né? Sem se autoconhecer, você não consegue fazer algo pro próximo, né? Pro próximo, né? Muito bom, Zé. Se você pudesse me emprestar o seu superpoder, qual que é o superpoder do Zé? Você fala assim, Adilson, pega aqui, 24 horas para você usar esse superpoder. Eu leio bem. É a coisa que mais me caracteriza. Eu hesito em falar para você que eu leio rápido, porque ler rápido é uma consequência de ler bem. Né? Sim, então, uma musculatura. Eu sempre falo isso, é uma musculatura, você vai ganhando. Então eu pego uma página e leio rápido porque eu leio bem, eu entendo o que está lá. Eu entendo bem. E passo para outra. É a única coisa que eu faço bem na vida. Eu não faço outra coisa bem. Aliás, eu sou muito ruim das coisas físicas, né? Apesar de adorar. Eu adoro esportes. Eu sou a prova viva de que você pode gostar de umas coisas que você é muito ruim, né? Sim. Sempre adorei futebol, sempre fui péssimo no futebol. Agora eu tô fazendo boxe, sou péssimo no boxe, mas adoro. Boxe é gostoso pra caramba. Então, assim, eu adoro atividades físicas. Apesar, repito, ser de ser péssimo. Não nasci pra isso. Mas eu nasci de coração pra isso. Eu adoro atividade física. Gosto de tudo. Qualquer coisa que se mexe, qualquer bolinha que tenha ali, né? Seja basquete, vôlei, qualquer coisa eu tô lá. Né? E até ping-pong, eu sempre gostei também. Muito bom. For sinuca, eu também jogo, mas também é bom. Entendi, boa. Ô, Zé, se você estivesse aqui no Corte dos Livros Podcast, quem que você gostaria de entrevistar desse universo da leitura aí? Pode ser, não precisa estar vivo. Alguém que você fala assim, não, eu quero bater um papo com essa pessoa. Eu queria sentar com esse autor aqui ou essa autora, conversar. Olha, pergunta bem difícil, viu? Bem difícil, porque é tanta gente que é difícil escolher alguém. Se fosse vivo, eu ia querer conversar com o Raduan Nassar, que fez a Lavoura Arcádia, que é um livro fabuloso. E ele tá bem velhinho já, mas tá vivo e forte. Agora, se você olha para o passado, não sei, eu tava falando aqui, vamos pegar, por exemplo, existem vários outros, tá? Mas eu vou falar assim, que me vem à cabeça aqui agora. Talvez o Norman Mailer, para ele me explicar como ele conseguia ir de um livro para o outro, tratando. Uma hora ele trata a história do Egito inteira. Depois ele muda para os Estados Unidos, como ele mudava de tema o tempo todo. Ou talvez o Nabokov, para me explicar como ele conseguiu aquela perfeição técnica com Lolita. Eu li uma entrevista dele também. Ele tem umas opiniões. Olha, eu achava que tinha opiniões fortes, mas perto dele. Ele acha Dom Quixote uma porcaria. Ele fala: olha. Você achou que eu falando de Machado eu tava... Não, o cara falou mal de Cervantes. Entendi. Não é pouca coisa. Pô, eu acho o Don Quixote maravilhoso. Ele chegou e falou assim, uma obra cruel e não sei o quê, mais uns adjetivos ruins lá. Desceu o relho. E uma coisa é o Nabokov falar isso aí, né? Nabokov é grande. E, enfim, quem mais? O Hemingway não chamaria porque ele não gostava de falar da própria técnica. Era engraçado. Ele falava assim, ele tem uma frase, um conjunto de frases que eu vou falar, é mais ou menos isso. Olha, se eu ficasse aqui descortinando para você o modo de eu escrever, eu ia ficar uns 2 dias. E depois eu ia ficar tão autoconsciente que eu não ia conseguir mais escrever. Entendi. Você vê, ele era muito inteligente. Não existia ainda aquela noção de inconsciente popularizada. Então, o tio Freud já tinha falado nisso bastante e tal, todo mundo conhecia. Era a década de 40, isso aí, uma coisa assim. Mas ele não precisou disso. Ele tinha uma noção muito grande de que muito do que a leitura traz é coisa do inconsciente. É aquela coisa que você pega, quando você vê, às vezes, alguns anos depois, você fala, nossa, eu escrevi isso, eu já sei por quê. Aí você sabe, mas quando você escreveu, você não sabia. Ele tinha noção de que muita coisa da inspiração dele vinha do inconsciente. Entendi. Se ele começasse a tentar racionalizar o procedimento exatamente como a moça queria, falar, eu ia demorar uns 2 dias e depois não ia sobrar nada.
né, eu estaria autoconsciente. Como ele era inteligente, né? Total. Hoje em dia, esse papo de inconsciente, subconsciente, é papo de botequim. Mas não existia isso. Ele que puxou da cartola ali. Muito bom. Né? Muito bom. Ele falou isso aí. Sensacional. Ô Zé, passou voando o tempo aqui. Queria, de novo, agradecer sua presença. Eu vou ler esse livro, com certeza, porque como eu falei, eu adoro ler sobre personagens históricos, atos heróicos. Eu acho que isso traz... resgata um pouco coisas que hoje em dia quase a gente não vê mais. Então, com certeza eu vou ler, agradecer o presente aqui, adorei. Deixa eu agradecer a presença de novo, sabadão de carnaval aqui, né? Estamos aqui, ó, gente, a gente tá gravando aqui, ó, 3h45 da tarde no sábado de carnaval. Vocês têm que valorizar a gente, viu? Estamos aqui entregando o nosso melhor aqui. Então, de novo, obrigado. O convite já tá feito para quando você lançar o segundo, você vir aqui pra gente bater um papo sobre ele. Tá? Já está feito o convite e deixa um recado final aqui para a audiência, uma palavra final para quem ficou até agora com a gente. Eu agradeço muito vocês ficarem com a gente aqui nesse bate-papo. Eu quero muito que as ideias que a gente põe aqui sejam discutidas, não digo acolhidas, não, que seria muita pretensão, né? Mas discutidas, pensadas, eu acho isso importante. E agradeço demais, Adilson, você pela oportunidade. Já convite, desde já aceito, viu? Muito obrigado. É uma honra, foi uma alegria, uma honra. Muito obrigado e boa tarde. Valeu. Gente, episódio todas as quartas, 19 horas, no YouTube e no Spotify. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.